que tantos espíritas estão se tornando bolsonaristas? Esse é o título do vídeo que eu acabei de ver aqui no fundo de casa, meus amigos, e que me levou a fazer um comentário nesse vídeo aqui, extenso, e eu pensei assim, por que não fazer um vídeo? Né? Porque ao invés de comentar no vídeo que o cara fez, defendendo essas ideias, por que não fazer um vídeo? Porque ao invés de entrar ali num debate com um cara que certamente não está nem um pouco disposto a abrir a cabeça, aliás, eu fiz algumas passagens, avancei alguns trechos do vídeo para ver se eu via alguma coisa de interessante, e para mim, eu não posso responder por ele, né? Mas para mim fica muito claro que é uma pessoa que tem ali um ego muito grande, né? Normal de pessoas que se julgam inteligentes o suficiente para simplesmente acreditar que ninguém que pense diferente de si tem a verdade, né? E pelo que eu vi ali, esse cara passa um tom de ser um cara aberto, de ser um cara disposto a debater diferentes ideias, né? Mas tudo hipocrisia, né, meus amigos? Eu vou dar nome a ele, tá? Esse cara chama professor Daniel Gontijo, né? Nunca tinha visto esse cara na minha vida, né? Tá falando aqui, fazendo um vídeo com um tal de Dr. Laír Amaro, né? Mas do pouco que eu vi sobre esse vídeo, me levou a querer comentar. Não tive estômago para ter paciência para assistir tudo aquilo lá. E ao invés disso, vim aqui fazer esse vídeo para vocês. E por que eu decidi? O título do vídeo fala: por que tantos espíritas estão se tornando bolsonaristas? Só que com isso, meus amigos, ele abarca uma parte do que poderia ser dito de religião, né? Mas acaba ali falando sobre catolicismo, sobre as pessoas que são da igreja evangélica, protestantes, enfim, coloca todo mundo que acredita em Cristo e associa às pessoas que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro, certo? Então eu vou ler parte da mensagem que eu ia escrever ali e vou comentando com vocês, tá bom? Então eu comecei ali dizendo, meus amigos, o seguinte: vou dedicar uns minutos para comentar esse vídeo. Primeiro, que o espiritismo não é uma religião. Aliás, quero fazer um parêntese aqui, meus amigos, seja você espírita, seja você católico, evangélico, não importa a tua religião, tá? Eu posso dizer que eu gosto bastante de estudar, eu gosto bastante de ir atrás de informações. A crítica que eu fiz a essas pessoas são contra aquilo que eu procuro fazer da minha vida, de procurar ter mais conhecimento e assim formar minha opinião. Então eu conheço um pouquinho de cada coisa e formo minha opinião. Então, né, para não deixar vocês curiosos, como que eu me definiria? Cristão. Eu acredito em Jesus. O livro que eu leio é a Bíblia, ok? Mas vamos lá. A minha resposta continua aqui, ó. Por que o espiritismo não é uma religião, né? Os espíritas, meus amigos, eles falam que o espiritismo é uma doutrina, né? Então a definição deles basicamente é essa: é uma forma objetiva de se conhecer a vida, não só através da matéria ou existência conhecida, como preferir. Religião é o catolicismo, o protestantismo, entre outras coisas, né? É o que eu falei aqui para vocês. Confunde-se com religião, pois a doutrina reconhece a existência de Deus e as ações de Jesus, coisa que a própria ciência vem caminhando para esse reconhecimento. Para você que não é espírita, o espiritismo ele busca, como que eu posso dizer? Ele fala muito sobre a forma de existência. O espiritismo fala da vida pós-morte, da continuidade da vida, fala de reencarnações, né? Enfim, entenda que eu estou falando a definição do espiritismo aqui na mensagem para validar a mensagem que eu iria fazer no vídeo dele, né? Em que o título ele associa o espiritismo, entenderam, né? Mas o ponto-chave não está em falar do espiritismo em si, e sim das pessoas que acreditam em Jesus, na existência de Deus e a associação que ele faz ao apoio ao Bolsonaro. Vamos lá.
Então, repetindo para não perder o contexto, confunde-se com religião, pois a doutrina reconhece a existência de Deus e as ações de Jesus, coisa que a própria ciência vem encaminhando para esse reconhecimento. Tal afirmação se confirma com qualquer pesquisa que se faça, em que facilmente podemos conhecer cientistas, especialmente os que têm estudo voltado para a física quântica e, digamos, uma ciência mais moderna. Os ateus é como se fossem os dinossauros da ciência, que têm uma cabeça fechada e ignoram um dos pilares da ciência em que, para que você prove que algo exista, primeiro tem que provar que não existe. Em outras palavras, não dá para se fazer qualquer afirmação de que nossa existência veio do acaso. Normalmente os ateus, né, acham que toda a nossa existência, meus amigos, toda célula que você tem, todo órgão que você tem, todos os átomos que estão no nosso corpo, todos os planetas, toda a existência, o cosmos e das maiores aglomerações de matéria até as menores, né? De galáxias a células, aos átomos, até ao bóson de Higgs, que eu falo mais na sequência da mensagem. Tudo isso é um acaso para os ateus. Não houve um Criador, né? E é justamente a ciência, ela vem buscando, no decorrer da mensagem a gente vai falar sobre isso. A ciência, ela vem buscando a origem de tudo. E a ciência, se é que você não sabe, ela chegou até no momento do início de tudo, da singularidade, onde tudo começou, que é o Big Bang. Não existia nada, segundo a ciência, estou falando, tá? Não existia simplesmente nada. Não existia tempo, não existia espaço, não existia matéria, não existia nada. De um único ponto, a singularidade, menor do que um grão de feijão. Daquilo, dessa matéria super condensada, houve uma explosão e tudo se formou. Em menos de um segundo, o universo se formou. E não de uma hora para outra. Tudo expandiu e até hoje se expande, né? E tudo isso se conhece, tudo isso a ciência tem a sua teoria, né? Aliás, hoje a teoria do Big Bang ela já é questionada, ok? Mas sem entrar muito no mérito, o grande desafio da ciência é entender, conhecer, descobrir o que havia antes do Big Bang, antes de tudo. E eu costumo dizer, e até escrevi aqui na mensagem, que o que era motivo de chacota, que estava escrito na Bíblia, que Deus caminhava no escuro, nas trevas, e disse, haja luz, e houve a luz. Pode parecer fantasioso, pode parecer uma grande alegoria. Até uns tempo atrás dizia-se, né, até hoje disse, né, que isso é figurativo. Ora, como figurativo? Será que não é exatamente o que aconteceu? Um livro escrito por humanos, inspirado pelo Espírito de Deus, né? Mas vamos tentar tirar a nossa fé daqui, né? Vamos falar de forma objetiva, como se eu e você fôssemos ateus, né? Não seria, no mínimo, curioso que há mais de 2000 anos, porque não se discute que esses livros foram escritos por humanos há mais de 2000 anos. Um homem daquela época, onde escrevia na tábua, na pedra, não tinha energia elétrica, era uma precariedade de vida inimaginável. Não é, no mínimo, intrigante que alguém escrevesse algo que é exatamente, tá? O que a ciência chegou hoje com toda a tecnologia, a conclusão
mais próxima da aceitável que a ciência chegou com toda a tecnologia hoje, mais de 2000 anos depois? Não seria intrigante? Aproveitando isso, até fiz um vídeo, tem uns 2 vídeos que eu falo desses temas aqui no canal, procurem aí. Aliás, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, é muito importante, tá? Quando fala assim, o homem veio do barro, né? O homem veio da terra, do pó, ao pó voltará. Vocês sabem o que a ciência fala a respeito da nossa matéria? A nossa matéria, o que é matéria, meus amigos? Isso aqui, ó. Isso aqui é material cósmico, é poeira cósmica. O termo científico é somos poeira cósmica. Por quê? Porque todo elemento químico que está no nosso corpo e em tudo que está ao nosso redor veio do espaço, veio de uma explosão, veio de algum movimento, veio do Big Bang. Mas como assim? Que você é? Tua célula ela é formada do quê? Formada das coisas que você come. Você come através do DNA que está dentro das nossas células, que pega proteína, vitamina, pega tudo isso daí, transforma de acordo com o DNA, transforma em células, em tecidos, em órgãos e faz a gente viver. Como que chega a esse ponto? Porque a gente ingeriu. A gente ingeriu da onde? De algum plantio. Mesmo produtos industrializados veio de plantio de alguma coisa. Esse plantio veio da onde? Veio de uma semente. A semente veio da onde? E aí nós vamos fazendo esse review, voltando à fita. Então nós somos poeira cósmica. Ok? Então a ciência não consegue avançar no sentido contrário, né? Não consegue saber o que vem antes do início. Então parte da ciência já está considerando sim a existência de Deus, porque não consegue respostas. E as conclusões, as respostas que Jesus, que Deus nos traz, faz muito sentido. Quando você participa de algum evento que um coach fala, esse negócio da lei da atração, né, da física quântica, das vibrações, entende? Vibração mental, essas coisas, tudo isso é o que Jesus, há 2000 anos atrás, falava sobre fé. O pensamento constrói tudo. Jesus disse que se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente pode fazer maravilhas. Isso é física quântica. Quem já não viu ali como é que chama? A teoria das 2 fendas. Procurem saber sobre isso. Tudo isso de uma maneira mais arcaica, porque era a forma que Jesus naquele momento poderia trazer para a gente a informação. Não existia estudo, não existia tecnologia, não existia estudo para poder explicar de uma maneira tão avançada, tão aprofundada, muitas das coisas que hoje nós podemos compreender. Jesus tinha que ensinar de uma maneira que era compreensível naquele momento. E se hoje a gente tem dificuldade de entender, de conhecer determinadas coisas, imagina naquela época. Mas Jesus falava de física quântica há 2000 anos atrás. Eu poderia dar infinitos exemplos aqui, mas fica aqui a mensagem para que você possa pesquisar e voltar aqui nesse vídeo para comentar. Como eu falei para vocês, eu estudo de tudo. Eu não sou sábio, não sou nada. Pelo contrário, eu sou muito ignorante. E é por isso que eu vou atrás de informações para ter a minha opinião. E tudo aquilo que eu procurei saber até hoje, dentro da ciência e dentro de qualquer coisa que eu procure saber, tudo me leva, me encaminha, me direciona, me inclina a Cristo, me inclina a Deus, ao Criador. Voltando.
Sendo assim, poderíamos dizer que há sim um fenômeno, é aí que é o ponto, tá? Há sim um fenômeno de pessoas que acreditam em Cristo simpatizando com Jair Bolsonaro. Como toda massa, há os fanáticos, que não se resume apenas ao bolsonarismo, mas também ao petismo. Desta forma, muitos que são contra a esquerda acabam tendo que se posicionar e apoiam Bolsonaro. Como eu disse, muitos por serem antagônicos à esquerda e outros por simpatizarem de fato com Jair. O que eu quis dizer aqui nesse trecho da minha mensagem ao vídeo desse cara? Fanatismo tem em todo lugar, meus amigos, e quem me acompanha sabe que eu falo, pessoal, eu gosto do Bolsonaro, você gosta do Bolsonaro, ok. É importante que saibamos que ele é um cara normal, pecador. Existe sim pessoas que idolatram ele. Isso eu acho contraditório para aqueles que se dizem cristãos. Não há nenhum caminho para se chegar ao Senhor a não ser através de Jesus. Certo? Então, o fanatismo, meus amigos, é um pecado. Né? Agora, você gostar, né, você apoiar, você fazer manifestações de apoio, isso não há problema algum, mas tem que ter cuidado com relação a isso. E ele disse que e aí eu falei sobre o fanatismo, né? Então há também o fanatismo, mas não só no bolsonarismo, e sim também ao petismo, né? Continuando aqui, como disse, muitos por ser antagônicos à esquerda e outros por simpatizarem de fato com Jair. Aprofundando mais sobre a questão, seria uma grande contradição um cristão apoiar o antagonista de Bolsonaro, ou seja, todo político e movimento de esquerda. E aí eu justifico o porquê que às vezes a pessoa não é bolsonarista, não é um apoiador de Bolsonaro, mas fica ao lado do Bolsonaro para se manter contra a esquerda, né? Como alguém que segue os mandamentos de Cristo poderia se identificar com ditaduras como as de Stalin, Fidel Castro, Maduro, Mussolini, porque lá eles falam, referem-se ao Bolsonaro como fascista, mas fascista simplesmente tem todos os valores, todos os pilares, né, baseados no espectro esquerdista de fazer política, do autoritarismo, né, do controle das massas, né, da privação da liberdade de expressão. Isso é de esquerda, não é de direita. Né? Quando você define o espectro político para o lado do direito, você tira o controle do Estado e dá liberdade para o indivíduo. Ser inclusive mais rigoroso com relação à preservação da liberdade em todos os aspectos. Quando você vai para a esquerda, você vai para a ditadura, né? É só ver como é que comportam-se na história da humanidade as ditaduras esquerdistas. Então você fala, mas o fascismo é de direita. Aí a pergunta que fica é, por que direita? Por que direita? Coloque as características do fascismo e comparem com o que é um político de direita e compare com o que é um político de esquerda. Você vai ver que se encaixa perfeitamente na esquerda. Então vamos lá, retomando a frase. Como alguém que segue os mandamentos de Cristo poderia se identificar com ditaduras como as de Stalin, Fidel Castro, Maduro, Mussolini, sim, o fascismo é de esquerda e sabemos disso, ou aberrações como o Hamas? Como vestir uma camiseta de Che Guevara e orar ao Senhor ao final do dia? São as perguntas que eu faço na mensagem. Poderia elencar uma infinidade de contradições que seria isso e que encontramos apenas no espectro político de esquerda. A começar e encerrar por um gay vestindo uma camiseta do Che Guevara. Um argumento simplório que escancara a contradição óbvia do indivíduo que foi manipulado a seguir uma ideologia que, noutros tempos, o exterminaria. Por essas e outras razões, o comunismo passa a ter novas facções, eu seguindo na linha de raciocínio, novos braços, primos e sobrinhos com diferentes roupagens,
para agradar a mais pessoas, abarcar aqueles que eram exterminados ou marginalizados, a fim de se aumentar o seu poder sobre as pessoas menos instruídas, bem como remunerar pessoas do mainstream com o único objetivo de poder e controle social. Foi a evolução da esquerda, meus amigos. Lá atrás, pegava os trabalhadores e colocava contra os patrões. Depois passou a fazer os patrões trabalharem para si. Começou a criar casos de corrupção, troca de favores. Os amigos dos reis, né? os empresários, as pessoas que geravam riquezas para ter benefícios, se corrompiam com os seus ditadores, com um conchavo de receber favores, mas acabava ficando escravo desses ditadores. Lembra os paredões que Che Guevara e Fidel Castro e tantos outros ismos que eu não vou poder falar aqui para não prejudicar o vídeo, faziam lá atrás? Quais eram os públicos que eram deletados da existência por parte dessas pessoas? Essas pessoas, né, que tem essas pessoas, vocês sabem o que eu estou falando, hoje levantam bandeiras do comunismo. Se estudassem um pouco e tivessem amor à verdade e não caísse no discurso muito sedutor da esquerda que diz que eles são inferiores e eles, a esquerda existe para defendê-los, para que eles tenham representatividade. Então dividem a população, dividem para poder criar a guerra. Infelizmente, essas pessoas não têm acesso ao estudo, não têm acesso ao conhecimento, não sabem o que aconteceu no passado. São humildes e acreditam em qualquer migalha de informação que venha para elas. Eles, a esquerda, se debruçaram a criar teorias de manipulação sobre o povo, manuais e cartilhas como aquela do Marighella. Você que me assiste, você que está aí, você conhece o manual de guerrilha do Marighella? Está disponível na internet. Veja o que o cara escreveu aqui no Brasil sobre o modus operandi, né, o que deveria ser feito, enfim, um manual para as pessoas que estavam aqui no Brasil e na década de 60, a forma que elas deveriam agir para tomar o poder. Vocês vão ver que muitas dessas práticas ainda hoje são praticadas. Por fim, e o que há, além da simpatia ao bolsonarismo por grande parte das pessoas que são cristãs, é a própria aversão à esquerda. E é óbvio que, contrário a isso, encontramos a esquerda, que crê que todo o cosmos, buracos negros e galáxias, estrelas das mais variadas formas e tamanhos, planetas e massa escura, magnetismo, gravidade, espaço-tempo, bem como a física quântica em si, do átomo ao bóson de Higgs, seja tudo fruto de um acaso. Mas muitos não estão preparados para uma conversa como essa. Essa é a minha mensagem que eu deixaria no vídeo desse cara. Porque os deuses dessas pessoas, eu finalizo a mensagem dizendo isso, são Freud e Marx. Meus amigos, a cada dia que passa, eu aprendo alguma coisa com Jesus. E a cada dia que passa, eu procuro ser mais humilde. Porque a cada dia que passa, eu reconheço que eu sei menos do que eu imaginava saber no dia de ontem. Tem um ditado, eu não sei quem é o autor, eu não sei onde ouvi, que diz que quanto mais buscamos conhecimento, mais o horizonte se afasta. Isso é uma verdade. E hoje,
eu vejo como eu era arrogante ao pensar que eu sabia de alguma coisa na minha vida. Hoje eu vejo pessoas arrogantes, hipócritas, que adoram propagar aos quatro cantos do mundo ou ao seu meio, que são sábias. E normalmente as pessoas apontam o dedo para os próximos para dizer que são burras, ou que são erradas, ou que isso, ou que aquilo. Mas quando eu vejo a história de Jesus, Jesus era muito rígido. Mas ele veio e se aproximou dos doentes, dos pecadores, para nos salvar. Ele nunca permitiu pecados. Mas ele sempre perdoou aqueles que se arrependiam. E hoje a gente percebe que é um querendo julgar o outro. E quando você julga, você poderia julgar se você não tivesse pecado. São palavras de Jesus. Então você tem que ser complacente com o pecado? Não. Você só tem que buscar ao Senhor, não se apegar ao pecado e deixar que a cruz do outro ou o pecado do outro, Deus e Jesus cuidam deles. Façamos nós a nossa parte, que é amar uns aos outros como eu vos amei. Não é aceitar, não é ser conivente com o mal, é simplesmente amar, fazer a nossa parte. E se não tivermos condições para isso, não prejudicarmos o outro. Ponto final. Baseado nisso que eu estou aprendendo e busco, não consigo todo dia, obviamente que não. Baseado nisso, que eu não quis comentar no vídeo dessa pessoa. Eu quis falar no meu canal e dividir com quem quer escutar. E se aquilo que eu estou falando nesse momento fizer sentido para você, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acha que faz algum sentido. Tá bom, meus amigos? Então esse é o vídeo de hoje. Que Deus nos abençoe. Um beijo no coração e tamo junto.